Para um trânsito mais seguro, é preciso ter conhecimentos das regras básicas de tráfego e também a compreensão dos pedestres. Neste mês de setembro, falamos muito sobre o cuidado e a educação, mas são ações que devem fazer parte do nosso dia a dia. Acompanhe agora algumas orientações para um trânsito mais seguro. E neste mês de setembro, os nossos olhares estão voltados para o trânsito. Já aconteceu na última semana a Semana do Trânsito realizada pela Prefeitura de Erechim, mas a gente segue dando essas orientações e falando sobre este assunto tão importante e que muitas vezes, pela imprudência dos motoristas e também dos pedestres, acidentes acontecem. E para esclarecer um pouquinho das dúvidas, falar da legislação, o que pode, o que não pode, o que é permitido, o que não é permitido, está aqui conosco o Fábio Saldanha Dalbello e ele vai falar um pouquinho para nós de informações voltadas ao trânsito que todos nós, tanto pedestres como motoristas, precisamos estar atento. E conhecer a legislação nos faz evitar muitos acidentes. Bem-vindo, Fábio. Muito obrigado. Eu agradeço muito esse espaço para a gente poder falar um pouquinho mais de trânsito numa semana tão importante, que é a Semana do Trânsito, e poder passar um pouco de informação para os nossos telespectadores que estão nos vendo em casa. Pois é, parece que a gente só se preocupa com o trânsito nessa semana em que se fala de trânsito. Mas essa é uma realidade de preocupação de quem instrui, de quem ensina durante todo o ano. E acho que é assim que você se posiciona, né, Fábio? Exatamente. Na verdade, nós vivemos preocupados com relação ao trânsito, principalmente com a questão comportamental. Nós nos consideramos educadores, do trânsito, Nós realizamos a formação de novos condutores, então nós estamos diretamente inseridos dentro deste espaço e o mais importante, no momento que nós pensamos o trânsito, a gente pensa numa forma mais ampla, educando e tentando prevenir acidentes, Eu acho que isso é o mais importante. É verdade. A educação no trânsito ela deve começar ainda na sala de aula. Este ano, os instrutores saíram das suas empresas e foram para as escolas instruir esses alunos a fazer um trânsito mais seguro. Qual é o impacto disso tudo? Eu acho que o impacto a gente vê como algo positivo, porque nós temos esse espaço onde a gente consegue dialogar com uma população que muitas vezes não tem esse contato direto com as normas e regras de circulação, a parte de legislação de trânsito, e isso se torna um pouco mais informativo e evita que ocorram muitos acidentes também por falta de informação. Quais são os cuidados básicos que um condutor, aquele que está iniciando a sua vida à frente de um volante, deve ter, a responsabilidade que ele tem também? Bem, eu acho que o primeiro é o que nós tentamos fazer dentro de um centro de formação de condutores, que é a conscientização para o trânsito, O que é o trânsito? O trânsito, nós sabemos que ele é o maior espaço social dentro de uma cidade, onde nós lidamos e nós nos encontramos com pessoas que às vezes têm comportamentos totalmente diferentes do nosso, E de que forma nós lidamos com esse diferente, Por isso que nós tentamos conscientizar com relação inicialmente sobre a direção defensiva, nós prevenir acidentes de forma a ter um comportamento mais defensivo no trânsito. Eu acho que é o primeiro passo que um condutor menos experiente deve ter. Hoje a habilitação, com 18 anos já pode tirar, porém muitos jovens pegam o carro do pai, da mãe, muito antes disso. Qual é o perigo disso tudo? Isso realmente é algo que nós não incentivamos, Nós somos totalmente contra esse tipo, porque se nós entendemos o que diz o Código de Trânsito Brasileiro, isso já seria uma infração de trânsito, sendo responsabilizado inclusive o pai ou irmão, quem emprestou o carro, ele também é responsabilizado com uma infração de trânsito, Então a gente sabe que oferecer um veículo, para alguém que não tem habilitação, ele se torna uma infração. E para essa pessoa que não tem uma habilitação, não passou por esse processo junto com um condutor de trânsito, um profissional adequado, é um risco muito grande realmente para a sociedade, não só para o indivíduo, mas também para a sociedade. Fábio, a legislação de trânsito ela mudou nos últimos anos. Sim.
Porém, o condutor nem todo foi fazer uma reciclagem ou leu sobre as novas leis de trânsito. Isso também pode acarretar em diversas infrações de trânsito. Por exemplo, embriaguez ao volante é uma infração gravíssima de trânsito. Sim, uma infração gravíssima. Na verdade, a embriaguez ao volante, né, ela começou, junto com a lei seca, a ter uma punição mais severa. Né? Então, ela é uma infração gravíssima e é previsto no Código de Trânsito Brasileiro uma pena, né, que seria uma multa gravíssima multiplicada por 10 vezes. Nossa. Então, ela chega a quase R$3.000, né, 2.954, com 37 centavos. E além, a suspensão do direito de dirigir por 12 meses. Né? Então, qualquer condutor que é pego embriagado ao volante ou que tomou uma pequena quantidade de álcool, mas que já for detectada, né, como influenciando realmente a sua direção, ele já se enquadra realmente nesse artigo. Além da embriaguez ao volante, tem outras infrações que, infelizmente, as pessoas desconhecem ou conhecem e fingem que desconhecem, que são muito comuns em ver no trânsito. Estacionando em frente de garagens, dirigindo com habilitação vencida, tudo isso são infrações também. Tudo são infrações. Na verdade, isso faz parte, né, de uma vasta gama de infrações. Na verdade, no Código de Trânsito existem quase 500 infrações, né? Mas nós estamos adaptados mais às mais corriqueiras, né? Sim. Que é andar sem o cinto de segurança, né? Não parar para o pedestre na faixa. Então, é importante a gente também ter o conhecimento do que é o que não é infração. Eu acho que quando a gente está pensando em segurança no trânsito, ela parte desde o proprietário de um veículo com a sua manutenção, né? E com o comportamento desse condutor ao dirigir. E para isso também, esse cuidado preventivo, ele é muito importante. Né? E para isso é necessário ter esse conhecimento, né, sobre a legislação de trânsito, e é isso que nós tentamos fazer com as aulas teóricas no Centro de Formação de Condutores. Então nós temos um módulo, né, que são de 5 dias, que é só sobre legislação de trânsito, onde esse primeiro condutor, ele tem o contato com, além das normas e regras de circulação, tem o contato também com a legislação de trânsito. E por isso que as aulas teóricas dentro de um centro de formação de condutores, elas são muito importantes, tá? Para a gente poder passar essas informações. E no Código de Trânsito, o que é previsto é que em nenhum momento o condutor ele pode alegar que ele realizou uma infração por desconhecimento das leis de trânsito. Então isso não se torna uma justificativa, né? É imprescindível que todos os condutores tenham esse tipo de conhecimento. O simulador continua em uso nas autoescolas ou a lei já está sendo aplicada e esse equipamento está obsoleto? Na verdade, no Rio Grande do Sul, ele segue operando, tá, por uma medida judicial. E o que nós observamos, eu também, como sou um educador do trânsito há 9 anos, né? Sou instrutor de trânsito com formação desde 2013, tive a oportunidade de ser instrutor em simuladores de trânsito, e eu acho que ele é muito importante, principalmente para os alunos que têm um medo de dirigir, né? Que nunca pegou o veículo. É esse primeiro contato que ele tem com essas normas e regras de circulação antes de ir para a via, que aí é o fluxo de trânsito normal, temos os pedestres, temos os outros veículos, né? Então ele já vem com um pouco de noção e isso auxilia para nós termos um trânsito mais seguro também. Primeira habilitação é de que forma o motorista deve se comportar para não perder ela? E o que acontece quando ele perde essa primeira habilitação? Na verdade, quando ele realiza todo o processo de habilitação, ele recebe uma permissão para dirigir. Tá? Essa permissão para dirigir, ela tem um período de 12 meses e ele pode, na verdade nós chamamos de perder, é cassado mesmo, né? Ele perde em definitivo essa permissão para dirigir. Se ele recebe uma infração gravíssima, né? Ou ele recebe uma infração grave ou 2 infrações médias. Então, nesse período, ele não pode cometer nenhum tipo de infração desse tipo.
Mas nós observamos que uma infração grave, por exemplo, é muito simples desse condutor ele ter essa permissão para dirigir caçada. Por exemplo, eu vou dar um exemplo de uma infração grave, é dirigir sem o cinto de segurança. E é muito comum ver as pessoas sem. É muito comum. 90% eu acho das pessoas não usam na cidade. E às vezes não é nem só o condutor, mas, por exemplo, tem um amigo do lado que está sem o cinto, o condutor ele é responsabilizado. Ali ele pode já ter sua permissão para dirigir caçada. Além dessa primeira habilitação aí que permite dirigir e ter esse controle durante esse período, logo após passado esse 1 ano, tem a carteira definitiva, mas não quer dizer que ele não possa perder se cometer uma infração gravíssima. Na verdade, quando ele passa por esse período, essa permissão para dirigir, que seria um período probatório, né? Ele recebe a CNH, Carteira Nacional de Habilitação, e aí ele fica já aos critérios da Carteira Nacional de Habilitação, como todos os outros motoristas. Vai ser punido igual. Vai ser punido igual, e aí ele tem outro tipo de pontuação, né? Ele receber por 2 formas, ou pela cassação, por algum tipo de infração que já entende que pode ser cassado, ou também pela pontuação. Houve uma mudança no ano passado sobre relação de pontuação, e aí essa pontuação ela vai depender de quantas infrações gravíssimas ele pode ter. Então ele pode perder ter a carteira suspensa com 20 pontos, se ele realizar 2 infrações gravíssimas, se ele realizar uma só é 30 pontos, e se ele não realizar ele tem que ter 40 pontos na carteira de habilitação. E no caso das motos, das bicicletas elétricas, enfim, dessa gama de novos veículos que tem surgido nos últimos anos, como é que funciona a legislação de trânsito e também a autorização para dirigir? Nós temos uma preocupação não só com os veículos, né, automotores e veículos elétricos, mas também com pedestres e com ciclistas. Né? Então, com relação às motos, a categoria A, ela tem a mesma legislação para os carros, porém tem algumas questões, principalmente de uso, que são necessárias, né, que são a cargo do proprietário. Né? Mas o mais importante é a utilização do capacete com relação às motos. Né? As motos elétricas, a gente vê muitas pessoas que não têm uma habilitação, mas utilizam, assim como as bicicletas, e isso que é o que nos preocupa mais, porque essas pessoas elas não têm o conhecimento do que diz a legislação, né, sobre esses veículos. A bicicleta, principalmente, é importante a gente frisar o que a gente observa dentro da nossa cidade, muitas vezes os ciclistas andando sobre a calçada, e isso não é permitido. O que diz o Código de Trânsito brasileiro é que os ciclistas eles devem andar no mesmo fluxo dos carros e andando na via. Então isso é muito importante. Né? O ciclista ele só vai ter um espaço para circular quando existe na via uma ciclovia. E aqui nós temos ali, por exemplo, no Parque Longines Malinowski, nós temos uma ciclovia que é um espaço onde os ciclistas eles podem circular, né? Mas na calçada só se ele estiver desmontado, empurrando a bicicleta, e aí para o Código de Trânsito ele se equipara ao pedestre. E no caso de acidentes, quando o motociclista, a pessoa de bicicleta está, por exemplo, em cima de uma calçada, que é muito comum ver isso, e um carro tentando entrar na garagem, isso pode causar acidente. E a gente vê, principalmente aqui na avenida, carros tentando entrar na garagem e as bicicletas passando em frente. Caso de acidente nesse estilo, quem é culpado? O motorista do carro ou a bicicleta? Bem, nós temos que analisar muito a situação, né? Porque normalmente o nosso perigo, e isso eu enfatizo muito nas aulas teóricas, é que o motorista, quando ele está saindo da garagem, nós tendemos a olhar sempre para o fluxo onde vem o trânsito. Então nós olhamos sempre para o lado esquerdo da via. E por isso que se existe um ciclista vindo pelo outro lado, né, no fluxo contrário, mesmo que não seja na calçada, mas que venha também pela via, a chance de acidentes é muito grande. Então, o mais importante é o cuidado. E com relação à situação de quem é o culpado, temos que analisar realmente a situação individualmente, né? Porque é importante nós sabermos o que diz o Código de Trânsito e a questão também do que diz a atenção, a parte comportamental, né?
é muito importante. Por isso que nós vemos que muitos acidentes, que nós consideramos como os acidentes evitáveis, eles estão ligados ao comportamento. E aí a atenção, a imprudência, né? Como você falou anteriormente, a questão do álcool e dirigir, a velocidade no trânsito. Então, isso tudo são fatores que auxiliam para que ocorram mais acidentes. E por isso que a conscientização dos usuários do trânsito como um todo é muito importante. Erechim é uma cidade que, infelizmente, acontecem ainda muitos acidentes de trânsito. Até eu acho que, se eu não me engano, existe uma pesquisa realizada pelo município de dias em que os acidentes acontecem mais. E a segunda-feira é um desses dias e a sexta-feira também. Como é que vocês avaliam? É a pressa das pessoas em chegar no trabalho, no final da sexta-feira ir para casa? É desatenção? Como é que se avalia essa questão de acidentes no centro, em via pública? Bem, a desatenção é um dos fatores, né? Sim. Mas a gente sabe que isso é uma receita quase que pronta para um acidente, né? É a falta de atenção, a pressa, e quando a gente fala em pressa, nós estamos falando sobre uma velocidade maior numa via que muitas vezes não é permitida uma velocidade, ou às vezes no máximo 40 km por hora. Sim. Eu acho que é importante a gente também frisar, eu gosto de passar algumas informações para os meus alunos, e vou aproveitar para passar para os telespectadores. Quando a gente fala sobre direção defensiva, eu uso sempre um exemplo, né, de dados que houveram de outros experimentos, né, que um carro a 80 km por hora, em 5 segundos ele percorre em torno de 100 metros. Dentro da cidade, nós temos várias vias que permitem a velocidade até 40 km por hora. Certo. Por exemplo, quando nós observamos ou olhamos uma mensagem, por exemplo, no WhatsApp dentro do carro, nós demoramos em torno de 2 a 3 segundos. Se você está numa velocidade a 40 km por hora, você anda em torno de uns 20 metros sem olhar para a via. Isso, a chance de acidente, ela fica muito maior. Então, às vezes, o que nós chamamos de desatenção, né, ela já é ocasionada principalmente pela utilização de celulares, ou às vezes está trocando uma música no carro, né, está olhando para o lado, não está atento ao fluxo de trânsito. Então, andar utilizando o celular ou com pressa, isso tudo são fatores que deixam o trânsito mais perigoso, né? E por isso que a conscientização é muito importante. E a gente fala bastante aqui da questão do trânsito pelos veículos, pelas pessoas nos seus carros e motos, mas a gente também sabe que não existe um trânsito seguro sem a colaboração do pedestre. Faixa de segurança tem o tempo certo para o pedestre atravessar. Não adianta querer se meter na frente dos carros. Eu acho que o mais importante também, eu acho que ele parte dos dois lados, né? Sim. Tanto o pedestre, ele sempre olhar o fluxo de trânsito para atravessar, mas também nós sabemos que existe uma obrigação dos carros de parar para o pedestre quando o pedestre está ali na beira da calçada para atravessar. Sim. Então tem que ter muito cuidado, principalmente em zonas que tem um maior fluxo de pedestres, assim como aqui na cidade de Erechim, ali na Praça da Bandeira, uma zona que tem um fluxo muito ali. grande de pedestres, e é importante o condutor já estar atento a isso. Por isso que a velocidade adequada é muito importante, né, para conseguir parar a tempo, para conseguir o pedestre atravessar com segurança. Se tiver alguma dúvida também sobre trânsito, os CFCs de Erechim, todos eu acredito que estão disponíveis para esclarecer, porque muitas vezes você dirige há tantos anos, é tão automático aquilo que não percebe que algumas coisas já mudaram, né? Isso. Então isso. É importante também essa reciclagem depois de um tempo. Principalmente com relação à legislação de trânsito, né? A legislação ela ocorre várias alterações. O nosso código de trânsito, na verdade, ele é um código recente, que ele surgiu em 1997, né? E de lá para cá ele houve várias mudanças no código. A última que aconteceu foi em abril de 2021. Né? Então, sempre está ocorrendo essas alterações e é importante a gente sempre estar atento, né, a essas mudanças para ficar mais informado e poder andar de forma segura também e não receber nenhuma infração também por desinformação. É verdade, porque essas aí dói bastante no bolso, né? Com certeza, com certeza. Mas esse tipo de infração, né, é cobrado inclusive sobre o pedestre atravessar na faixa, é uma obrigatoriedade que inclusive nas
provas de habilitação, os testes práticos, né, principalmente categoria B, que é o que é feito na via pública, sim, eles são cobrados inclusive pelos examinadores, que eles sempre são obrigatoriedade do condutor parar para o pedestre. Ela é uma infração grave, na verdade, né, para os condutores, e lá na prova ela perde 3 pontos, ou seja, a pessoa que está realizando a prova ela não pode ter erro mais nenhum se ela cometer esse tipo de erro. Então o importante é estar atento e não cometer esse tipo de erro. Fábio, obrigada por essas orientações aí falando sobre o trânsito, e estamos à disposição sempre que necessário achar vir falar com o nosso telespectador. Eu que agradeço, e nós também do CFC Salgado Filho ficamos à disposição para qualquer dúvida da população em geral.